Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Pra mim, bom dia, né? Que são ainda 8 e pouca da manhã. Bom, faz tempo que eu não faço vídeo aqui, né? Mas eu achei importante falar um pouco desse assunto. Ah, uma das coisas que eu tenho percebido, né, com a minha vida, né, mais do que a das outras pessoas, porque a gente precisa primeiro reparar o que está acontecendo na nossa vida, né? Como é fácil a gente perder o foco. Como assim, Cláudia? A gente perde foco muito fácil. E eu sou uma pessoa que eu já sou bem distraída, né, gente? Me distraio com facilidade. Vamos começar daí. Só que não é só distração. A gente perde o foco muito fácil. Eu tenho 30 anos, né? Desde sempre que eu me entendo por gente, eu tô dentro da igreja. Desde sempre eu sou cristã? Não, né? Com certeza. Fui criada dentro da igreja, mas a conversão ela não é dada pelos meus pais, né? A conversão vem quando o Espírito Santo constrange nosso coração, nos transforma, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos toma para ele. E isso só aconteceu anos depois da minha vida, da minha caminhada, porque quando você é crescido dentro da igreja, você não alcança algumas coisas do mundo e para você sempre foi crente, ponto. Até que algumas coisas externas acabam influenciando na tua vida e você acaba se desviando e aí você compreende que, na verdade, faltava aí algumas bases firmes da fé, né? Porque a gente se distrai muito, às vezes, estando dentro da igreja, quando a gente acha que a gente é crente o suficiente, só que a gente nunca é crente o suficiente, né? Então, o que eu quero falar com perder o foco? Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu tenho os meus cargos dentro da igreja, eu estou tirando minha carteira de motorista. Então, assim, são muitas coisas acontecendo na minha vida. E quando, assim, nós somos cristãos, nós temos a noção, né, de que nós devemos colocar Deus como centro das nossas vidas. Só que quando a gente se povoa de coisas para fazer fora, no externo, tudo aquilo que era centro, ele para de ser centro. Então a gente começa a tirar a centralidade de Deus e a gente começa a colocar um pódio na nossa vida. Eu não gosto de quando as pessoas dizem, coloque Deus em primeiro lugar. Porque se a gente está falando de Deus em primeiro lugar, a gente está falando de um pódio. Se a gente está falando de um pódio, então a gente está falando entre vencedores e perdedores. Então eu tenho preconceito com essa fala. Então ou eu coloco Deus como centro da minha vida ou não existe. Então se eu tiro Deus como centro, então aí eu coloco um pódio. Então, eu estou começando a colocar o meu trabalho em primeiro lugar, os meus estudos em primeiro lugar, e aí começa a entrar N coisas na frente, porque o meu trabalho, eu dedico tempo, e aí começa a acontecer algumas coisas no meu trabalho, e meu foco vira o meu trabalho. E então eu estou, na minha vida, né, eu estou no último período da minha faculdade. Então é TCC, é trabalho, é estágio, é aula, é prova, é um monte de coisa, aí eu falo, meu Deus, o que eu faço? Não, agora eu tenho que dar um tempinho do meu trabalho e focar nos meus estudos. E no meio disso tudo, eu acabo ficando como eu sou agora, um pouco doente. Então eu tenho que forçar o meu corpo a conseguir estudar e conseguir trabalhar, porque senão eu não consigo. E aí, cadê Deus? Porque eu tô tão cansada de trabalhar, de focar no meu trabalho, de focar nos meus estudos, e eu não consigo me focar em Deus. Quando eu deito na cama para dormir, eu falo, putz, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não orei. Então que a gente faz aquela oração deitada, né? Que a gente começa com o Senhor, misericórdia, e quando você vê, já tá acordando com o despertador no outro dia. Isso acontece demais. Tenho certeza que não é só na minha vida. E aí acaba a gente ficando distraído. Porque o trabalho distrai, a faculdade distrai. Eu tô solteira, né? Então, por enquanto, só essas duas que são minhas maiores distrações. Mas se não, na verdade não, né? Eu estando solteira não me impede de ter distrações na minha vida sentimental. Até porque a carência sempre bate a porta. Não adianta a gente falar assim, eu sou imbatível na carência. Não, a carência bate a porta pra todo mundo. Só que tem gente que disfarça mais, tem gente que disfarça de menos. Dizer que, eu não sou carente, gente, vamos ser honestos com nós mesmos, né? Então, e agora a gente tá chegando aí no Dia dos Namorados. Então é casal pra cima, casal pra baixo, romance, romance pra todos os ares. E até quando a gente tá, tudo bem, vamos deixar mais pra frente, acaba entrando na sua vida, na sua cabeça inconscientemente. Inconsciente. Que aí você vê romance por toda a sua volta e você acaba pensando, e se? Então a gente cria mais uma distração. Quer dizer que é errado eu ser crente, trabalhar, estudar, fazer faculdade? Não, nada disso é errado. O único problema é quando a gente perde o foco. E perder o foco é muito fácil.
Basta que um problema aconteça em uma da sua vida, que você destrave a sua atenção para lá, que você perde o foco. É natural, porque nós somos humanos. E aí é preciso me lembrar sempre daquele episódio, daquela passagem bíblica que diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformar é tomar a forma deste mundo. E quando a gente olha para os nossos amigos de fora da igreja, né, de fora de Cristo, os nossos amigos descrentes, quais são as maiores preocupações deles? Trabalho, estudo, namoro e ter dinheiro, e são coisas naturais. E a gente acaba tomando a forma de pensar naquilo que é natural, no meu trabalho, nos meus estudos, no dinheiro, naquilo que eu vou ter, naquilo que eu não vou ter. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. Qual é o problema disso tudo? É quando os meus olhos saem de Deus, saem do céu, saem da eternidade, saem de Cristo, saem de Deus como centro da nossa vida, eu acabo colocando coisas acima e construindo um pódio daquilo que eu preciso dar mais atenção agora. Então eu não levanto mais cedo porque eu estou muito cansada, então eu não consigo levantar cedo para poder orar e ler a Bíblia. Então eu acordo em cima da hora, tenho que me arrumar correndo, e cadê que eu li a Bíblia? Cadê que eu orei? Então eu deito, durmo, estou tão cansada que eu não consigo orar. Ah, mas aí eu leio aqui, a gente não faz o devocional, parar, ler a Bíblia com paciência, meditar naquilo, cantar um hino, orar, dedicar o tempo. E é falha, nossa, falha minha. Porque o que Deus não pode fazer? Porque aonde é que Deus não está? Para que a minha atenção seja tão desfocada assim dele. Nós nos perdemos facilmente. Não é porque Deus não esteja em algum lugar. Porque Deus está em todo lugar. Mas é porque nós tiramos os nossos olhos. E a partir do momento em que os meus olhos, que eram fitos em Deus, se desviam momentaneamente para qualquer outra coisa que não seja Ele, eu já perdi. Eu já me distraí. Eu já desfoquei. E aí acabou. E às vezes fala, não, foi uma coisinha só. Foi só um dia que eu deixei, foi só um dia que eu não fiz. E quando você vê, os dias se tornam semanas, as semanas se tornam meses, e aí passou a tua vida distante. Então nós precisamos que, por mais que aconteçam todos os que acontece, trabalho, faculdade, por mais que tenhamos todas essas coisas na nossa vida, jamais perder o foco de Deus. Porque tudo que passa aqui na Terra, ele é passageiro. Tudo aqui na Terra é 100% passageiro. Ah, mas é a minha vida inteira, a tua vida é passageira, por mais que você viva 100 anos. Porque 100 anos, em relação à eternidade, é nada. Nada. É como se a nossa infância... Eu tenho 30 anos, eu não me lembro de fatos da minha infância de quando eu tinha 4 anos. Não lembro. Passou. Fazia o quê? 25 anos, 26 anos. Eu não me lembro de fatos de 26 anos atrás. Agora você acha que a eternidade tem comparação com 100 anos? Com 80 anos? Com 70 anos? Não tem. Nada. Então toda a nossa vida, ela ainda assim é um sopro. E passa rápido. E acaba. E a gente precisa ter a consciência de que a nossa vida, por mais longa que ela seja na Terra, ela ainda assim é extremamente passageira com relação a toda a eternidade. Por isso não vale a pena a gente se focar tanto nessas coisas. Esquecer de visualizar, de vislumbrar, de focar, fitar os nossos olhos naquilo que é eterno. Tudo passa. As pessoas falam, né? Tudo passa. E a real significa que eu tenho que, então não me importar com a minha vida? Não, porque nós vivemos na Terra, né? Desde o momento que a gente vive na Terra, a gente precisa trabalhar. Mas eu não posso viver a minha vida tão focada naquilo que é natural, que aquilo que é sobrenatural, aquilo que é eterno, se passe lá distante e eu não veja. Então eu vou passar a minha vida inteira correndo atrás do vento. Porque eu vou buscar poder, vou buscar riqueza, vou buscar ter. E eu não busquei a Deus. E aí na eternidade, tem a eternidade da vida com Cristo eternamente e tem a eternidade de sofrimento eterno. De que tudo isso vai me valer? Eu preciso estudar e trabalhar porque é minha vida. Mas eu não posso perder os meus olhos daquilo que é eterno, daquilo que é gerado em Deus. Não posso, nós não podemos. Então eu incentivo a você que por mais que as coisas aconteçam na sua vida, parece que está louco, não tirar os olhos de Deus. Continuar
olhando para Deus, encaixar na nossa rotina aquilo que nos faz olhar para o eterno, aquilo que nos faz olhar para aquilo que não muda, para aquilo que não acaba, para aquilo que não passa, para aquele que não passa, para aquele que não acaba. É um incentivo a você, como eu incentivo a mim. Apesar das distrações, que são muitas, a gente não desfocar de Deus, porque nada nessa vida importa tanto quanto buscar a Deus constantemente. Então, buscar a Deus no meu trabalho, para o meu trabalho, buscar a Deus nos meus estudos e para os meus estudos, buscar a Deus para o meu relacionamento e dentro do meu relacionamento, é buscar a Deus constantemente, o tempo todo, porque é dele que mais precisamos. E aí, mesmo assim, eu continuo trabalhando com Deus à frente, continuo estudando com Deus à frente, continuo no meu relacionamento com Deus à frente, continuo na minha família com Deus à frente. Tudo que eu faço é com Deus à frente, com Deus como foco, com Deus como estrutura da minha vida, para que assim nós consigamos caminhar nessa estrada com Ele, sem desfocar, mas colocando Ele como centro de absolutamente tudo. Meu trabalho para glorificar, meus estudos para glorificá-lo, meu relacionamento para glorificar, minha família para glorificá-lo, os meus cargos dentro da igreja são para glorificá-lo. Tudo que eu faço na minha vida para glorificar o nome do Senhor. E esse é o recado que eu tenho para vocês nesta manhã. Muito obrigada e fiquem com Deus.